Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Ou boa tarde, né? Ou boa tarde, é Depende se verdade. estão no Brasil, se estão aqui na Alemanha, em qualquer outro lugar. Bem-vindos aí de novo, né? Mais uma live da Egoísmo Berlim. Tem virado agora rotina nossa, né? Então a gente está tentando trazer todos os dias, né? Ou noites, enfim, é, informações diversas com relação a temas variados que podem ser do interesse de todo mundo, né? Então, desde da parte de tipos de burocracia, de vistos, da parte de como funciona, por exemplo, para trazer os cachorrinhos, que a gente falou ontem. E hoje, mais um tema nosso aqui, a gente vai falar com o Dr. Fábio Verlang. Ele trabalha com assessoria alemã, então essa vai ser a pauta da noite aqui, né? Muito bem. Vamos ver se ele está Eu online vou já, chamar Rafa? ele, vamos convidar ele aqui para participar da live. Ali, isso. Muito bem, a gente enviou o convite agora, deve entrar daqui a pouquinho. Ah, apareceu já. Olá, Olá, Flávio, tudo bem? tudo bom, Renan? Tudo bom, Rafael? Tudo Tudo bem? ótimo. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer por aceitar o nosso convite, participar da nossa live. É um grande prazer recebê-lo. Não, o prazer é todo meu, eu que agradeço o convite e estou à disposição para tirar as dúvidas sobre cidadania alemã. Espero que estejam ouvindo bem e Temos que sim, vamos tudo ficar com... transcorra da melhor forma. Legal. O pessoal que está ouvindo a gente, dá para ouvir bem, tanto nós aqui em Berlim como o Dr. Fábio. Se tiver algum problema de áudio, avisa a gente, tá? Por favor. Só mandar um comentário que a gente tenta ajustar se tiver algum problema. Isso. E muito bem, tá frio aí em Curitiba? Não sei, você é de Curitiba, Tá. doutor? Sou de Curitiba e está frio e chovendo, está 10 graus. Típico de Curitiba. Pois é, com certeza aí está melhor que aqui hoje, não tenho Sim, hoje dúvidas. aqui fez 31 graus, aqui tá super verão. Invertemos agora. Com certeza. Muito Mas a bem. gente está acostumado aqui. E a gente tem sangue alemão também está acostumado. Tá Então, com acostumado, esse né? frio e chuva, faz parte. Legal. Doutor, a gente está. A nossa introdução aqui para o pessoal que já estava online, só ressaltando novamente, a gente tem tentado trazer diversos temas aqui nas lives da Guiz, né? Então, abrangendo múltiplos assuntos que possam ser de interesse, né, das pessoas. E hoje, com o senhor, obviamente, a cidadania alemã, né? Esse é o tema é a pauta da noite. E a gente espera poder sanar as dúvidas das pessoas que estão assistindo a gente, que mandaram de algumas perguntas prévias também. E vamos ver o que a gente tem preparado aqui, né? Bom, Tá bom? no Vamos lá. começo a gente queria saber um pouquinho mais sobre a sua empresa, né, a Hannover Cidadania Alemã, e um pouco mais da sua história. Perfeito. Bom, como acho que vocês já falaram, meu nome é Fábio Verlang, eu sou de Curitiba, eu sou advogado, né, e formado em 2001, e já há muito tempo eu me interesso pela cidadania alemã, por ser descendente de alemães, tanto por pai e mãe, né, toda a minha família veio da Alemanha, né, em algumas gerações passadas. Então a cultura alemã sempre esteve muito presente lá em casa e esse desejo de resgatar essa raiz e também essa questão da cidadania que passa por regras jurídicas, né, e pelo fato então de eu ser advogado, isso acabou casando assim para que eu alguns anos atrás então dedicasse uma parte do meu tempo dentro do escritório de advocacia que eu tinha à cidadania alemã, né? E o que aconteceu é que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu acabei percebendo que não havia assim realmente muitas pessoas dispostas a fazer esse trabalho de maneira profissional, ou seja, ajudando as pessoas que queriam ter direito, ou que têm direito, mas que não sabiam que tinham direito à cidadania alemã e precisavam de um apoio profissional, né, seja porque não tinham tempo, porque não conheciam os detalhes da lei. É uma lei realmente muito complexa, até em virtude da própria história da Alemanha, né, tudo que a gente sabe sobre a história da Alemanha, divisão, reunificação, guerras, tudo isso interfere na cidadania alemã, né, no direito da pessoa à cidadania alemã. Então não é uma coisa assim que alguém fala assim, eu sou descendente de alemão, isso é suficiente? Não, né, isso não é suficiente, né? A pessoa tem que realmente preencher uma série de regras, muitas vezes sem querer, a pessoa precisa às vezes um pouco de sorte realmente para ter direito à cidadania alemã por descendência, né? Então eu comecei a trabalhar com isso, vi que realmente havia
uma demanda para isso e felizmente esse trabalho cresceu bastante e posso dizer hoje que eu sou o maior player no mercado, vamos dizer assim, eu que, né, tenho talvez o maior know-how, maior expertise. Existem outros profissionais do mercado, tenho o maior respeito por todos eles. Também é uma coisa que eu sempre digo, que a pessoa pode fazer todo o processo sozinho, não é necessário a contratação de um advogado ou de um assessor, a pessoa pode se informar, existem muitas informações no meu site, eu sempre coloco todas as principais regras, as leis, o próprio consulado da Alemanha disponibiliza, né, boa parte das informações que a pessoa precisa para que ela faça o processo sozinha, né? Mas claro que se ela não puder ou não quiser ou preferir contratar alguém que saiba o que está fazendo, a gente está à disposição e já fizemos o processo de cidadania para milhares de pessoas. Maravilha, muito bom saber. Obrigado pela introdução. Na verdade, aquilo que você acabou de dizer também é bem a nossa forma de pensar. Então, nós que aqui a gente também trabalha com a parte de burocracias na Alemanha, a gente sempre diz que a informação está disponível, certo? As pessoas podem e têm capacidade de ir atrás, fazer por conta, né? Mas que a gente, de certa forma, acho que isso se aplica a você também, a gente está facilitando um caminho, certo? Exato. Então, a gente está, enfim, encurtando o caminho ou resolvendo uma problemática que pode vir a ser para alguém, né? De não querer se submeter em todas as leituras, as burocracias, as etapas que vai ser demandada. Então, basicamente, a sua função, a nossa função é facilitar para quem tem interesse, certo? Ponto final. E vocês, melhor que ninguém, né? Vocês que estão aí em Berlim, sabem que a burocracia alemã percorre caminhos tanto quanto obscuros, né? Normalmente ela funciona, mas para que ela funcione a gente tem que saber o caminho das pedras. A gente está no business há 4 anos e a cada semana a gente descobre um formulário novo. Uma coisinha nova. Sempre tem uma coisa nova para aprender. Legal. Das ist typisch deutsch. Typisch deutsch. Vamos lá, pessoal. Então, para começar para valer a tema, agora é a prova de fogo com o Dr. Fábio aqui. Vamos começar com uma pergunta um pouco genérica, e aí você fique, por favor, livre para trabalhar ela da forma que for mais correta, né? Porque a pergunta que a gente vai fazer é assim, de modo geral, quem tem direito de solicitar a cidadania alemã? Tá, perfeito. Isso é a pergunta realmente número 1, a pergunta básica que todos fazem. E a primeira coisa que a gente tem que distinguir é que existe a obtenção da cidadania por descendência e por naturalização, que são coisas totalmente diferentes. Então, primeiro eu vou falar da naturalização, que não é exatamente o que eu faço, né, mas é só para vocês entenderem. Então, por exemplo, qualquer estrangeiro que more aí na Alemanha, né, por um determinado período de anos e cumpra certos requisitos, como conhecimento do idioma, não ter antecedentes criminais, ter residência, não depender do Estado para sobreviver, pode obter a cidadania alemã por naturalização. Nesses casos, é irrelevante para a pessoa se ela é descendente de alemão ou não. Ela até pode ser, mas ela está fazendo a obtenção da cidadania por naturalização. Tá? Isso é um caso que normalmente, em quase todos os casos, a pessoa precisa residir na Alemanha, né? Existem algumas exceções, e para essas exceções nós até ajudamos, mas normalmente é necessário que a pessoa resida na Alemanha. E existe a outra situação, que é o que a gente chama de cidadania originária, ou seja, a pessoa ela recebe a cidadania do pai ou da mãe, né? Ou até dos dois, em tese, mas ela tem que então ser descendente de alemães. E não necessariamente o pai ou a mãe tem que ter vindo da Alemanha, ser realmente o alemão original. Isso pode ser o avô, o bisavô, o trisavô, né? A gente sobe realmente tantas gerações quantas forem necessárias para descobrir quem veio da Alemanha. Então, o primeiro requisito para esse tipo de processo é a pessoa ter um antepassado que veio da Alemanha. Se a pessoa não tem nenhum antepassado que veio da Alemanha, aí realmente não tem como ela conseguir, né, essa cidadania por descendência, salvo em casos de adoção. Tá? Então, um brasileiro adotado por um alemão, ele recebe a cidadania alemã. Muito interessante, tá? Por sinal, né? A cidadania também se transmitida pela adoção, porque você Sim. conhece o vínculo familiar, né? Exato. Porque a partir do momento que a criança é adotada, é como se ela fosse um filho. Exato, né? Então a cidadania é estendida para essa criança. Tá? Então o primeiro passo é realmente ser descendente de alemão. Mas como eu disse no começo, isso não basta. Né? Então existem diversas regras para que a pessoa realmente tenha direito. Por incrível que pareça, eu vou dar um exemplo negativo. Existem pessoas
que têm, por exemplo, todos os antepassados que vieram da Alemanha e não têm direito à cidadania alemã por algum motivo. Seja porque o alemão se naturalizou aqui no Brasil, isso é um motivo de perda da cidadania, ou porque não foram cumpridas regras sobre casamento, né? Quando a linhagem era paterna, era necessário que os filhos nascessem dentro de um casamento civil. Quando a linhagem é materna, também existia um ano, né, até determinado ano, a cidadania não era passada pela mulher, só pelo homem. Então, existem casos assim que a pessoa realmente é descendente. Eu tenho muitos clientes que têm uma cultura alemã muito forte, principalmente aqui no sul do Brasil, que falam alemão até hoje, né, mas que às vezes não têm direito à cidadania. E por outro lado, tem pessoas que têm somente um antepassado que veio da Alemanha, mas dá tudo certo, né? Foi, vamos dizer assim, um avô paterno, um bisavô paterno, e os requisitos foram cumpridos e a pessoa tem direito à cidadania. Tá? Então, a grosso modo, é realmente ser descendente de alemão e ter... essas regras têm que ser cumpridas, né, não só pela pessoa, mas pelos antepassados. Então, vamos imaginar assim que seja o bisavô paterno. Né? Então, a gente tem que aplicar a lei de cidadania da época em que o bisavô viveu, depois em que o avô viveu, e daí que o pai da pessoa e que a pessoa. Para cada uma dessas pessoas, nós vamos ter que analisar a vida dessa pessoa e se ela cumpriu os requisitos da época para conseguir a cidadania. Por exemplo, só para vocês entenderem, a lei de cidadania atual da Alemanha, que na sua última versão é do ano 2000, ela diz assim, uma criança nasceu, se o pai ou a mãe forem alemães, a criança recebe a cidadania, independentemente do fato deles serem casados ou não. Tá? Mas isso não era assim. Tá? Então, por exemplo, até 1993, para a cidadania vir pelo pai, esse pai tinha que ser casado no civil com a mãe. Então, eu vou dar um exemplo assim bem recente. Vamos imaginar um alemão que veio para o Brasil na década de 80. A gente não está nem falando da imigração lá, século XIX, 1900. Não, agora, 1980. Ele veio conhecer uma brasileira, viveu com essa brasileira como se casado fosse, mas em união estável, que é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Acabou daí não casando com essa brasileira, mas teve um filho. Se esse filho nasceu na década de 80, ele não tem direito à cidadania alemã. Ou seja, mesmo o pai sendo alemão. Né? Agora, se ele tivesse casado com a mãe, aí o filho teria uma interferência aqui. Tá? Então, isso acontece quando vem pelo lado materno, também existem outras regras que eu acho que mais para frente eu posso explicar. Claro, legal. Muito interessante. Então, na verdade, cada caso é realmente um caso. Essa máxima vale muito para a cidadania alemã. Né? Vale. E se alguém pergunta assim, eu tenho direito à cidadania alemã? A resposta é depende. Não tenho como saber só de olhar para a pessoa, olhar o sobrenome da pessoa. Né? Eu falo alemão, meu opa era alemão, minha oma era... Isso não, infelizmente não significa nada. Né? Seria mais fácil, né, se desse para fazer a cidadania assim, só pelo sobrenome ou alguma coisa assim. Entendi, legal. Agora uma outra pergunta. Em alguns outros processos de cidadania de outras nacionalidades, existe uma diferenciação entre quem é descendente de pai alemão ou mãe alemã. Existe alguma diferenciação isso no processo? Sim. Como eu já tinha feito essa introdução, né, isso antigamente essa diferenciação existia. Hoje não mais, né, como eu disse, hoje uma pessoa que nasça, se o pai ou a mãe tiver a cidadania alemã, a criança recebe ou pelo pai ou pela mãe, sendo esse filho nascido de pais casados ou não. Né? Mas antigamente isso não era assim e essa análise tem que ser feita no momento histórico em que a pessoa viveu. Né? Então, como eu contei esse fato do imigrante alemão que veio na década de 80. Né? Então, ele veio para cá e ele acabou não se casando, então ele acabou não passando a cidadania automaticamente para o filho. Se ele tivesse se casado, aí sim a cidadania teria sido passada. Então, a regra geral, quando a linhagem é paterna, ou seja, a gente tem, por exemplo, um bisavô paterno, né? Então seria a linhagem seria bisavô, avô, pai e a pessoa que está pedindo a cidadania. Por via de regra, todos esses homens tinham que ser casados no civil antes do filho nascer. Tá? Então, vamos imaginar que foi o bisavô que veio da Alemanha. O bisavô veio do Brasil e não casou com a bisavó, e a bisavó não era alemã.
ali interrompeu a passagem, vamos dizer assim, da cidadania para as demais gerações. Tá? Então, pelo lado paterno, a via de regra é isso. Isso vigorou até dia 30 de junho de 1993. Então veja que é bem recente, né? Isso não faz tanto tempo assim. Depois eu até quero comentar um pouco mais sobre isso, porque teve uma decisão agora do Tribunal Constitucional Alemão, super recente, acabou de sair, né? Está todo mundo ainda digerindo essa decisão, mas ela diz que isso é discriminatório, o que é óbvio, né? Isso está escrito na Constituição Alemã desde 1949, mas ainda não tinha sido... Vamos guardar a notícia para o final. Exato, né? Porque exato. a gente tem umas perguntas. Eu já vi que alguém perguntou sobre isso também. Então, Isso. eu acredito que as pessoas vão entrando na live, e isso, por ser muito recente, deve ser dado interesse geral, né? Então, guarda a surpresa para um pouquinho depois, doutor Fábio. Guarda um pouquinho. Mas aí tem uma pergunta que a gente ouve falar muito numa... Ah, peraí que tá voltando, né? Deixa eu ver se ele dá. Só um minutinho, pessoal, que está carregando. Tá carregando, doutor, aqui. Oi, caiu aqui a conexão, mas já voltou. Agora voltou. Legal, voltou. A gente... Então, eu só queria, se você me permitir, só completar a resposta, porque eu falei do lado paterno, e eu queria só falar do lado materno, porque também existe um ano-chave, uma data-chave. Então, quando a cidadania vem pela mãe, então vamos imaginar, a pessoa nasceu e fala assim, minha mãe era alemã, tá? Para que a pessoa receba a cidadania, via de regra, a pessoa só recebe se ela nasceu a partir de 1975. Tá? Por quê? Porque antes de 1975, a cidadania alemã só podia vir pelo pai e não pela mãe. A pessoa só receberia pela mãe se nasceu a partir de 1975, 1980, 1990, agora 2020, né? Ou, se a pessoa nasceu antes de 75, essa mãe não podia ser casada com o pai. Tá? Então é o contrário, do lado masculino. Porque a lei, essa lei, na verdade, assim, essa lei de cidadania que tinha toda essa questão de discriminação e de filhos que eles chamavam de legítimos e ilegítimos. O legítimo seria dentro do casamento, o ilegítimo fora de um casamento. O fora não no sentido de que a pessoa era casada e teve um filho com outra mulher ou com outro fora. Não, mas o fato dos pais não serem casados. Isso é o que juridicamente significa um filho ilegítimo, é porque não era dentro da lei. A lei seria o casamento. Então, disso seria ilegítimo. Essa lei, ela é de 1913. Então, a gente está falando de uma lei antes da Primeira Guerra Mundial, ainda da época do Império Alemão. Então, obviamente, uma lei totalmente machista, patriarcal, onde o homem era o chefe da casa, o chefe da família, e ele, então, assim, ele que passava a cidadania para os filhos, né? Então, e por isso que ele tinha que ser casado. Porque se ele não fosse casado com uma mulher, é como se aquele relacionamento não fosse oficial. Então aquele filho não receberia a cidadania, não tinha esse direito. E isso na época se estendia até a questão de herança, né? O filho não tinha direito à herança. Isso eram outros tempos, mas até no Brasil era assim também, para vocês verem como era realmente uma época complicada, né? E a mulher, por outro lado, ela não tinha direito. Então a mulher, assim, se ela casasse com um homem que não fosse alemão, até 1953, ela perdia a cidadania alemã. E se ela perdia a cidadania alemã, ela não podia passar ainda para os filhos. Então, isso só caiu, a possibilidade da mulher passar para os filhos em 1975, que também é muito recente. Tá? Ótimo, muito legal. Acho que isso responde, na verdade, a minha próxima pergunta, que era sobre a famosa data de corte de 1974. É justamente sobre isso, Fábio, sobre a questão de se você é nascido de uma mãe, né, ou, nesse caso, uma mulher alemã pós-74, ou seja, 75 para frente, isso. Você tem direito à cidadania via materna. É isso, tem, né? Tem direito, e daí essa mãe pode ser casada ou não, tanto faz. Né? Então a pessoa nasceu a partir de 1º de janeiro de 75, de uma mãe alemã, né? Ou que a linhagem seja materna, vamos dizer assim, né? Veio pela mãe, né? Já basta. Porque às vezes essa mãe já nasceu no Brasil, mas o pai dela era alemão. Né? Então a gente imagina assim, esse seria o avô da pessoa, o avô era alemão, teve uma filha, e essa filha teve um filho, que é a pessoa que está pedindo. Né? Esse filho, daí a linhagem ela é mista, vamos dizer assim, ela num primeiro momento ela é materna, mas daí da mãe para cima, ela é paterna. Né? Então, a partir de 1º de janeiro de 75. Se a pessoa nasceu antes de 75 e a gente está puxando a cidadania pela mãe, aí essa mãe não podia ser casada no civil.
Porque se ela fosse casada, a cidadania viria do pai, e se o pai daí não era alemão, a pessoa não herdava essa cidadania alemã. Entendi. Legal. Muito bom. A próxima pergunta, a gente queria saber em média. Eu chequei e vi que toda a minha documentação está em ordem, eu tenho direito. Quanto tempo demora para a minha cidadania ficar pronta? Do momento que a gente fala com o senhor até você falar, vem buscar ou vamos lá no consulado para emitir a sua cidadania. Tá. Bom, aí tem uma resposta pré-pandemia e pós-pandemia. Então, a gente quebrou aqui também. O novo normal a gente não sabe como que vai ser, né? Então, o que eu posso dizer antigamente, tá? Eu posso dizer assim, os processos demoravam em torno de 1 ano, tá? Isso de tramitação. Então, a partir do momento que o processo chegava em Colônia, no Bundesverwaltungsamt, ele tramitava por mais ou menos 1 ano, tá? Isso podia variar para um pouco mais, um pouco menos, mas esse era o tempo médio de tramitação. Esse tempo foi aumentando gradativamente ao longo dos últimos anos, tá? Então a gente já estava falando em 1 ano e meio para 2, e agora os últimos processos nossos que saíram já levaram quase 2 anos. Tá? Isso se deve, a gente não sabe todos os motivos, mas um pouco talvez pelo aumento da demanda, né? E agora, principalmente por causa da questão do coronavírus, né? Então, como o mundo inteiro deu uma parada, né? Os órgãos, esse órgão específico, que é a Secretaria de Administração Federal, que é ligada ao Ministério do Interior, também reduziu, né, o atendimento. Então, se eu fosse chutar, porque a gente teria que, vamos dizer assim, um processo que está dando entrada hoje e vai terminar no futuro, eu diria que de 2 a 3 anos. Tá? Isso de tramitação. O que ainda assim é bastante interessante, né, para quem tem essa vontade, essa necessidade até de obter uma cidadania alemã por, enfim, descendência para almejar alguma coisa que talvez na Europa, na Alemanha, morar para cá, né, ter uma experiência por aqui. Acho que esse é um dos caminhos bem viáveis, né? E de certa forma, comparado com outras nacionalidades grandes no Brasil, como a descendência italiana, 2 a 3 anos eu acho que é um período bem razoável, né, daquilo que a gente ouve de outras cidadanias. Então, ainda assim, acho que está dentro de um aceitável, né, doutor Fábio? Com certeza, e se os alemães realmente forem eficientes, isso deve ser regularizado. É o que eu espero, né? Então, assim que passar essa situação, eu acredito que isso volte ao normal, né? Talvez não no patamar de 1 ano, mas que volte a 1 ano e meio, 2. Talvez. Com certeza, e como você disse, comparado com outras cidadanias, a alemã ainda sai realmente num período de tempo curto, não dá para reclamar, não. E o prazo é sempre idêntico? Se, por exemplo, se você é filho ou neto, o prazo é igual ou tem uma diferença também? Aí isso entra naquela margem de erro, assim, vamos dizer. Quando eu falei de 1 ano, podia ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, daí entra realmente essa situação, né? Então, às vezes nós fazemos processos para uma pessoa só e quem veio da Alemanha foi o avô. Então, são poucos documentos. É o documento do avô, do pai e da pessoa. Mas nós já fizemos processos para mais de 20 pessoas da mesma família. Então, é uma questão, às vezes, de documentação. Então, são muitos documentos para serem analisados e isso acaba fazendo demorar um pouco mais. Mas não muito mais, né? Isso realmente talvez demoraria 2 meses a mais, ou uma coisa assim. Dentro de um espaço de 1 ano e meio, 2 anos, esses 2 meses não é tanto assim. Legal. E até aproveitando essa resposta, sobre o Rafa, né, ter perguntado qual o prazo, se dependendo do grau do parentesco, né? A cidadania alemã, ela pula gerações ou todos são obrigados a obterem a cidadania, o reconhecimento da cidadania para passar para o próximo? Por exemplo, suponhamos que seja o meu bisavô, eu não, com cara de japonês, né? Mas, enfim, o meu bisavô fosse alemão, mas ninguém depois dele, seja o meu avô, meu pai, não se naturalizaram, não pegaram a cidadania alemã, mas eu tenho essa vontade. Eu apenas tenho o documento de todos. Pulo os 2 que não pegaram a cidadania e posso adquirir, ou todos precisam obrigatoriamente, mesmo póstumamente, ter os documentos revisados? Como funciona? Tá. Isso é uma pergunta bem interessante, uma pergunta muito comum que a gente recebe. A resposta é a seguinte: a cidadania ela não pula gerações. Então não tem como a pessoa falar assim, o meu bisavô era alemão, então eu vou pedir a cidadania direto dele. Você não pode pedir diretamente desse bisavô. Por quê? Porque esse bisavô ele não passa a cidadania para você, ele vai passar para os filhos dele, os filhos dele vão passar para os filhos dele até chegar a você. Então
essa análise tem que ser feita geração após geração. Então, existem casos em que o bisavô veio para o Brasil, e aí casou aqui no Brasil, teve um filho, que é o avô do cliente, aí esse avô casou, teve o pai do cliente, e daí esse pai, por exemplo, não casou com a mãe do cliente, né? Então, a linha de sucessão de cidadania ela foi interrompida naquele momento, e daí a pessoa não recebe. Mesmo que o bisavô fosse alemão, o avô fosse considerado alemão, e até às vezes o pai teria direito à cidadania. Agora, o que é possível fazer, e aí talvez seja o que muita gente quer entender quando faz essa pergunta, é se todo mundo precisa participar do processo. Tá? Aí a resposta é não. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira fazer a cidadania alemã e foi meu bisavô paterno que veio da Alemanha. E vamos imaginar, meu bisavô já morreu, mas meu avô está vivo, meu pai está vivo. Eles precisam participar do processo? Não, eles não precisam se eles não quiserem. Eu posso fazer sozinho, eu posso pedir só para mim a cidadania. Obviamente que eu vou ter que mostrar a documentação deles para provar que eu sou descendente do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, mas eles não precisam ser requerentes à cidadania e daí eles não vão receber o documento que diz que eles são alemães. Porque isso é muito interessante, porque em tese eles são alemães, desde que nasceram. Eles sempre foram alemães, eles só não sabem disso. Eles só não têm Tanto que o processo de cidadania, o nome oficial dele, não é um processo. Você não está pedindo, ou você não está comprando, ou não está adquirindo a cidadania, você está confirmando. O nome do processo realmente de cidadania é uma Feststellung, né? Então é uma confirmação da cidadania alemã. Por quê? É mais ou menos assim, olha, eu sou alemão, mas eu quero confirmar isso, eu quero que isso seja averiguado, eu quero que isso seja confirmado. E o governo alemão, então, ele simplesmente vai emitir um documento dizendo que você, nascido no Brasil, em data de tal no Brasil, morador do Brasil, é cidadão alemão. Só que você sempre foi, desde que você nasceu. E seu pai também era, seu avô também era. Entendi. É diferente daí da naturalização, aquilo que eu falei no começo. Entendi. A naturalização, a gente parte do pressuposto que ela não é alemã, nunca foi, e ela só vai ser alemã a partir do momento em que o processo de naturalização for deferido e com a entrega da certidão de naturalização. É só no momento que ela receber, inclusive, ela tem que assinar a certidão e tem a data onde ela recebe. É somente a partir daquela data que ela passa a ser alemã. Então é como se fosse assim, até ontem eu não era alemão, hoje eu sou. Perfeito. Agora, quando a cidadania vem por descendência, ela sempre foi alemã, ela só não tinha um documento provando isso. É uma confirmação, como você É uma confirmação. Legal. Isso mesmo. Interessante. Tem uma pergunta talvez um pouquinho mais técnica, se eu puder chamar dessa forma, mas você tem alguma visão no que diz respeito à necessidade, à obrigatoriedade da matrícula consular para o caso de imigrações anterior a 1904? Como funciona, qual é a necessidade deste documento, Fábio? Tá. Bom, matrícula consular é o assunto mais comentado, né? A pergunta sempre número 1, é o que todo mundo quer saber sobre cidadania alemã, e eu vou só fazer uma breve introdução para quem não sabe o que isso significa e qual a relevância disso na cidadania alemã, e daí eu vou dizer o que eu acho sobre isso. A matrícula consular, o que ela era? Ela era um registro que o imigrante alemão tinha que fazer no consulado do país para onde ele tinha emigrado. Então, o imigrante alemão foi para os Estados Unidos, ele precisava se matricular, se registrar no consulado da Alemanha nos Estados Unidos. Se ele viesse para o Brasil, da mesma forma. Isso, e havia uma consequência, caso esse imigrante alemão não fizesse essa matrícula. Se ele não se matriculasse, ele perdia automaticamente a cidadania alemã 10 anos após a saída da Alemanha. Tá? Então essa é a grande relevância da matrícula consular. E essa matrícula consular ela estava prevista numa lei de cidadania alemã, também da época do Império Alemão. A lei ela é de 1870, entrou em vigor em 1871, junto com a fundação do Império Alemão, e ela vigorou até 1913, e aí em 1914 entrou em vigor essa a nova lei, que basicamente é a mesma que existe até hoje, com alterações, principalmente no ano 2000, mas praticamente a mesma. Então, o que acontece? Essa matrícula, ela acaba sendo a grande causa
para que milhares de brasileiros não tenham direito à cidadania alemã, principalmente os brasileiros descendentes de alemães que vieram ainda no século XIX. Tá? Nas primeiras levas de imigração, né? A imigração no Brasil oficialmente começou em 1824, na época ainda do Império Brasileiro, com Dom Pedro, e aí vieram muitos imigrantes em 1850, 1860, 1890, né? E esses alemães que vieram para cá nesse período da vigência dessa lei, dessa obrigatoriedade da matrícula, se eles não fizessem esse registro, eles perdiam a cidadania. Então, quando é feito hoje um processo, e quando nós fazemos análise, a primeira coisa que nós tentamos verificar é se o ano em que o imigrante alemão, do antepassado do nosso cliente, veio para o Brasil. E se foi antes de 1904, e por que 1904 se a lei vigorou até 1913? É porque se ele chegou a partir de 1904, quando ia dar os 10 anos em que ele ficou fora da Alemanha, a lei mudou, em 1913. Então ele ficou só 9 anos. Então ele nunca chegou a ficar 10 anos fora, né? Então ele ficou só 9. Então, vamos dizer assim, quem chegou a partir de 1904 está salvo. É a linha de corte. Quem chegou antes, e quem chegou antes precisava dessa matrícula. E essa matrícula, a grande verdade é assim, que a grande maioria dos imigrantes não fez essa matrícula, seja por desinteresse, por desconhecimento, que não sabia que tinha que fazer, e isso é cobrado até hoje, né? Existem ainda casos, muitos casos em que os consulados perderam os livros de matrícula. Então, por exemplo, cidades importantes para a imigração alemã, como Blumenau, por exemplo, não tem o livro de matrícula. Então, muitas pessoas, todo mundo falou já, Blumenau, a cidade mais alemã do Brasil, todo mundo lá fala alemão e tal, mas lá esses livros foram perdidos, né? E por causa da guerra, ninguém sabe oficialmente o que aconteceu. Né? Cada consulado tem a sua história extraoficial do que aconteceu com esses livros, mas o fato é que o governo alemão exige a prova de que o imigrante fez essa matrícula. E aí, se isso não for provado, se ela não existir, seja porque o livro não existe ou porque o livro existe e o nome da pessoa não está, por exemplo, Porto Alegre tem o registro completo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aí o processo é negado. Tá? Então, essa é a relevância da matrícula consular, né? E aí a pergunta, se não me engano, era o que eu acho, se isso pode mudar no futuro Qual o seu ou não. feeling isso? Se vai ter, talvez, abrir mão disso no futuro próximo? Não? Olha, a minha opinião, vamos dizer assim, o que eu queria que isso mudasse, acho que é o maior sonho de todo mundo que não só trabalha com cidadania alemã, mas com quem realmente é descendente de alemão. E como eu disse no começo, tem muitas pessoas que ainda hoje vivem numa família culturalmente muito alemã, principalmente no sul do Brasil. Existem pessoas em que falam alemão ainda como língua principal e que não têm direito à cidadania por causa dessa matrícula. Né? E por outro lado, existem pessoas que não têm mais muito contato com a Alemanha. Né? Como eu disse, às vezes foi só um bisavô, a pessoa nem sabia direito que era descendente de alemão e tem direito que não precisou da matrícula, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho assim, realmente, por uma questão cultural, por uma questão de justiça, eu acho muito injusto a exigência dessa matrícula consular. Acaba sendo uma medida desproporcional, né? Não deveria ser tão relevante. Exato. E aí nós passamos a ter um problema sobre como funciona a Alemanha. Né? A Alemanha é um país muito legalista. Né? Então, as leis na Alemanha, elas são, e vocês estão aí, vocês sabem, elas normalmente são muito respeitadas, são muito cumpridas. O alemão ele é muito certinho nessas coisas. Né? Então, para eles não interessa muito eu falar assim, mas veja, ele não sabia que tinha que fazer a matrícula, ele morava no interior, o acesso era difícil. Eles falam, não, era lei, ponto final, ele tinha que fazer. Né? Então, questionar isso eu acho muito difícil, porque não faz parte da cultura alemã simplesmente dizer que agora uma lei não vale. Né? Sendo que a lei, vamos dizer assim, ela não tinha nada de ilegal ou de inconstitucional. Era um requisito. E a pessoa tinha que fazer esse registro a cada 10 anos, não era todo mês ou todo ano. Então, na cabeça do alemão, falou assim, não era tão difícil, ele tinha que ir uma vez a cada 10 anos ir no consulado só falar, estou aqui, estou morando aqui, e assinar um papel. Né? Então, eu acho assim, e contra a lei, eu acho difícil, eu acho que eles não mudariam isso. Tá? Mas, por outro lado... Porque essa lei, para fazer minha observação, essa lei talvez seja a forma como o alemão vai pensar, né? Se for questionado sobre a validade de uma lei desse porte,
ela não tem o caráter, por exemplo, sexista, igual a gente estava dizendo, sobre Perfeito. a descendência materna ou paterna, assim, coisas que você realmente pode questionar em termos de valores, né? Como você mesmo Perfeito. disse, era uma regra simplesmente burocrática que nem era tão Isso. rigorosa assim, dada Era um a ameldum. frequência, certo? Apesar de que também o outro lado vai sempre dizer, tudo bem, mas quem veio da Alemanha em 1899, sei lá, veio fugindo de um cenário ruim na Alemanha, ou veio, por qualquer motivo, deixou a Alemanha, né? Se as coisas estivessem bem planificado, e talvez a última coisa que esse imigrante pensaria em tudo que tinha por se fazer numa nova terra era ter que se registrar na sua representação consular. Talvez essa fosse a menor dos problemas daquela pessoa, né? Então tem esses dois contrapontos, mas acho que eu entendo muito bem a mensagem que você quis dizer no sentido de que não era tão ruim de se cumprir, não era tão difícil, né? Isso. Não, perfeito. O que você falou foi até melhor do que eu. Você realmente matou a charada. É bem isso. Tanto do ponto de vista jurídico, né? A lei ela não continha assim nenhuma ilegalidade de falar não, isso é uma exigência absurda, ou isso é sexista, ou você está discriminando as pessoas. Não. Era um formalismo, era como fazer o Anmeldung hoje, e você sabe como isso é importante na Alemanha até hoje. Sem assim, isso não acontece pessoa, nada aqui. a pessoa muda de cidade, mas primeiro você tem que fazer o Abmeldung lá, senão você não faz o Anmeldung na outra cidade. Então, para eles essa questão é muito séria. Então, era um pouco realmente um formalismo, né, um formalismo talvez excessivo, que tinha uma consequência grave, claro, a perda da cidadania, e aí a gente poderia entrar numa discussão talvez sobre direitos humanos, só que o problema é que nessa época não se falava em direitos humanos. Isso não existia. Esses termos, direitos humanos, surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, que nem eu falo, a gente tem que aplicar a lei no momento histórico, né? Então, é como assim, pegar no Brasil, a gente tinha escravidão. Claro. E era legal. Era legal. A gente pode falar, é moralmente condenável hoje, mas na época não era. Né? Então, a sociedade evoluiu e acabou. Felizmente, acabou com a escravidão. Mas na época, diversos países tiveram, Estados Unidos, Brasil, isso, e havia uma lei dizendo que podia ter, você podia comprar, vender, coisas absurdas hoje, mas que na época não eram ilegais. Né? Então, claro, eu dei um exemplo bem radical, né, mas para ver que daí a questão da cidadania até não é tão grave. Né? Mas pensando então o que eu acho sobre o futuro da matrícula. Eu acho que eles não mudariam isso, porque justamente não é uma questão assim inconstitucional, tão grave, mas eu vejo com bons olhos uma possibilidade deles facilitarem a cidadania para pessoas que não conseguiram a cidadania por falta da matrícula. Então, um exemplo seria assim, o bisavô era alemão, a bisavó era alemã, o avô nasceu aqui, vamos dizer, em Blumenau ou em Pomerode, numa colônia alemã, no interior do Rio Grande do Sul, todo mundo fala alemão. Todos os requisitos são cumpridos, está tudo certinho, a pessoa já foi para a Alemanha, a pessoa se identifica como alemão, tem a cultura alemã em casa, às vezes tem até parentes distantes na Alemanha, a única coisa que falta para o processo das pessoas é a bendita matrícula consular. Né? Então, que fosse aberto então uma possibilidade de facilitação para uma naturalização. E por que naturalização? Porque já existem situações parecidas com essa, de pessoas que não conseguem a cidadania por um detalhe, vamos dizer assim, vou chamar de um detalhe, e aí a Alemanha, então, ela permite que essas pessoas façam uma naturalização facilitada, e justamente para esse tipo de caso. Não existe hoje ainda para matrícula consular isso, mas eu acho que isso seria uma coisa viável, uma coisa que pode acontecer. Existem pessoas hoje qualificadas aqui no Brasil, advogados, outras pessoas que se uniram, que estão fazendo um grupo de estudos, estão até contratando juristas na Alemanha para conseguir algum parecer, para encaminhar isso ao governo alemão e falar, olha, não esqueçam da gente aqui. Tá? A gente quer ser alemão, a gente se sente alemão, a gente preenche todos os requisitos que você quiser, né? E isso eu acho que é possível que aconteça. Tá? Então eu acho que talvez nós possamos ter novidades disso no futuro em relação à matrícula consular. Legal, vamos torcer. E só mais uma dúvida sobre a matrícula. Quando a gente entra no processo de cidadania, a gente tem que apresentar a última matrícula ou todas as matrículas que esse alemão descendente tinha que fazer? Exato. Essa também é uma boa pergunta, porque o que dizia a lei? Né?
A lei dizia o seguinte: o alemão que deixasse o exterior, deixasse a Alemanha e permanecesse mais de 10 anos ininterruptamente no exterior, sem retornar à Alemanha, perdia automaticamente a cidadania. E aí a lei fala o seguinte, que, vamos imaginar, ele foi lá, então no 5º ano, né, que ele estava aqui no Brasil, fazia 5 anos que ele estava aqui no Brasil, ele foi lá e se matriculou. Esse prazo, então, ele zerava e começava a correr de novo. Então, em tese, né, as pessoas imaginam que 10 anos, ele teria de novo 10 anos para fazer uma nova matrícula e depois mais uma, né, e assim sucessivamente. Tá? Isso é um entendimento que muita gente tem e é o que as pessoas entendem quando leem a lei, mas na prática, felizmente, isso não é necessário. Tá? Não é necessário que ele tivesse renovado essa matrícula. Tá? E o porquê disso? O porquê é porque na lei da época dizia o seguinte, que caso a pessoa não estivesse mais matriculada, ou não tivesse renovado essa matrícula, o nome dela tinha que ser riscado, ou apagado do livro de matrícula. E daí, se a gente olhar os livros estão todos digitalizados, então é interessante, porque dá para olhar. Existem nomes que estão riscados e existe alguma anotação, por exemplo, se naturalizou brasileiro, por exemplo. Essa naturalização brasileira fazia com que ele perdesse a cidadania alemã e aí deixasse de ser alemão. Alguma outra, morreu, por exemplo, às vezes a pessoa morria, eles riscavam o nome da pessoa e escrevia, morreu em data de tal. Então, na prática, o que acontece? Se o nome da pessoa está intacto lá, não tem nenhum risco, não foi cancelado por algum motivo, essa matrícula ela vale para sempre, não é necessário que ele tenha feito uma nova matrícula. Entendi. Perfeito. Ótimo. Bom, agora mudando um pouquinho de tema, o Luiz perguntou para a gente, quando a gente obtém a cidadania alemã, a gente perde a brasileira? Depende. Bom, eu vou facilitar. A resposta é não. Tá? A resposta é não. Tá? Mas o depende seria uma resposta um pouco mais jurídica, mas eu vou facilitar. Então, assim, se a cidadania vier por descendência, tá? Ou seja, ele tem um antepassado alemão, a resposta é não definitivamente. Tá? Ele não vai perder a cidadania brasileira, porque a pessoa passa a ter o que nós chamamos de dupla cidadania de maneira originária. Então, o que acontece? Como é o meu caso, né? Eu nasci no Brasil, então eu sou brasileiro por nascimento, porque a lei brasileira, a Constituição brasileira, no seu artigo 12, diz que quem nasceu no Brasil é brasileiro. Tá? E por outro lado, eu tenho a cidadania alemã porque eu sou descendente de alemães. É a lei alemã que está dizendo que eu sou alemão. Então essas leis elas acabam convivendo e um país tem que respeitar a lei do outro. Então o Brasil tem que respeitar a Alemanha quando ela diz, o Fábio é alemão, e a Alemanha tem que respeitar o Brasil quando fala, o Fábio é brasileiro porque ele nasceu no Brasil. Então a resposta é não para esses casos. Ela seria depende quando a pessoa se naturaliza alemã. Tá? Então, em tese, vamos imaginar, um brasileiro que esteja aí na Alemanha, poderia ser o caso de vocês, talvez, não sei, e vocês se naturalizassem alemão, em tese vocês poderiam perder a cidadania brasileira. E por que eu digo em tese? Porque se vocês pegarem o artigo 12 da Constituição brasileira, diz que um brasileiro que se naturalizar em outro país perde a cidadania brasileira. Mas na prática isso não acontece, e já existe uma proposta de emenda constitucional para tirar isso, justamente deixando claro que o brasileiro não perde. Porque o Brasil não tem uma política assim, tão isolacionista. O Brasil é muito acolhedor nisso. O governo brasileiro não se importa, na verdade, que a pessoa tenha outra cidadania. Ao contrário da alemã, por exemplo. O governo alemão ele não permite que um alemão tenha outra cidadania por naturalização. Então vamos imaginar, um alemão aí que saiu de Berlim hoje, chegou aqui no Brasil e se naturalizou brasileiro. Se ele se naturaliza brasileiro, ele perde a cidadania alemã. Tá? Eu tenho as duas porque eu nasci no Brasil, aí é diferente. Mas quando é por naturalização... Ou seja... Tá? Então, oi. Perdão. Talvez as pessoas pensem, pelo menos pode ter essa confusão, de que quem obriga você a abrir mão de uma cidadania que você já tenha, seja aquela que está te concedendo a cidadania de agora, mas não, é o contrário, né? É uma regra que quem define é o país onde você já tinha sua cidadania. Então, independente de, por exemplo, eu brasileiro, se eu adquirir uma cidadania alemã, uma cidadania americana, algo do tipo, não é os Estados Unidos ou a Alemanha que vai me obrigar a abrir mão da minha cidadania brasileira. Seria
algo que já está previsto na nossa Constituição brasileira de, enfim, permitir ou não uma dupla cidadania, ou de eu mesmo querer abrir mão da minha cidadania brasileira, que também pode acontecer. Eu chegar, após eu adquirir a minha cidadania alemã, eu resolver falar, olha, obrigado, não quero mais ser brasileiro. Também poderia acontecer, né? Mas, a princípio, não é a Alemanha que vai me obrigar a perder a minha cidadania brasileira, não é isso? Isso depende, a gente teria que analisar a legislação dos dois países envolvidos, porque a gente pode estar falando, por exemplo, de um argentino e um italiano, por exemplo, um argentino que está fazendo a cidadania italiana, a gente teria que ver a lei da Itália e da Argentina. O que eu posso dizer em relação à brasileira e à alemã quando um brasileiro se naturaliza por livre e espontânea vontade na Alemanha, por exemplo, em tese, como eu disse, o artigo 12 da Constituição brasileira diz que essa pessoa perderia a cidadania brasileira. Mas isso é só em tese. Como eu disse, na prática isso não acontece, isso provavelmente vai cair também, então ninguém precisa se preocupar com isso. Já em relação ao governo alemão, normalmente o governo alemão pede, ele sugere, vamos dizer assim, que a pessoa abra mão da sua cidadania originária. Mas isso tem diversas exceções e isso também é muito criticado. Então a Alemanha ela acaba flexibilizando porque existem países em que não é possível. Existem alguns países em que a pessoa não pode abrir mão da sua própria cidadania, mesmo requerendo, mesmo indo no governo e falar, eu não quero mais ser cidadão de tal país. Então a Alemanha fala, como é que eu vou obrigar ele a deixar de ser cidadão daquele país se aquele país não permite que ele deixe? Né? E existem outros países que até permitem, mas a pessoa tem que fazer um processo judicial, isso é complicado. Então, na verdade, o que acontece na prática aí na Alemanha, a pessoa justifica dizendo que não dá, ou que não pode, ou que não tem condições, teria que voltar para o país de origem. Aí a Alemanha acaba deixando assim mesmo. Entendi. Bom, agora a gente está na reta final da nossa live. Para a gente conseguir salvar, a gente tem mais uns 10 minutinhos de conversa. Então, o Renan vai fazer agora a última pergunta. E talvez a gente tenha que abrir um convite para um segundo round, porque a gente recebeu muita pergunta. Inclusive, antes de mais nada, já o pessoal que está ainda assistindo a gente, né, tem bastante gente online, a gente está vendo, a gente não está ignorando, a gente está vendo que está subindo bastante perguntas, acho que boa parte o Dr. Fábio já esclareceu, mas caso elas não tenham sido cobertas, as suas dúvidas não terem sido sanadas, por favor, acredito que o Dr. Fábio está à disposição, podem entrar em contato com ele. E nós também, se vocês preferirem chegar através do nosso canal, por favor, manda mensagem para a GoEasy que a gente tenta tratar ou indicar o Dr. Fábio para respondê-las, tá bom? Porque eu acho que a gente não vai conseguir, de fato, cobrir uma a uma, tá bom? Mas acho que a pergunta da noite hoje, vamos lá. O Tribunal Constitucional Alemão, né, a decisão mais recente, o que você tem a dizer sobre essa recente decisão do tribunal, do Fábio, que determinou que não pode mais haver a discriminação entre filhos legítimos e ilegítimos no que diz respeito à cidadania alemã? Exatamente. Isso realmente é o grande finale, a cereja do bolo, né, da nossa live, porque essa decisão ela é super recente, ela acabou de sair, faz 2 semanas, uma coisa assim, e ela, pela primeira vez, esse assunto chegou ao Tribunal Constitucional e houve um entendimento que todas essas regras, tudo que eu falei até agora sobre linhagem paterna, materna, antes de 75, depois de 75, pai casado, não casado, tudo isso é ilegal. Tá? É isso que essa decisão determinou. Tá? E ela disse isso baseado na Constituição alemã, que é a lei fundamental, né, de 1949, que já no seu artigo 3º e no seu artigo 6º fala que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, que não pode haver discriminação por sexo, por gênero, por raça, por religião, por opinião política, que a família tem que ser preservada. Diz especificamente que não pode haver discriminação entre filhos legítimos e ilegítimos. Então, é lindo de ler isso. Você lê isso e fala assim, poxa, mas isso é óbvio, isso realmente é o mundo que nós vivemos, é sobre esses pilares que a Alemanha foi construída no pós-guerra. Né? E a lei de cidadania, como eu disse, como ela era de 1913, de um período, imagine, antes da Primeira Guerra ainda, né, construída numa época ainda do Império Alemão, com outros valores, ela carregava ainda essa discriminação. E essa discriminação vinha se arrastando até hoje nos processos administrativos. Por quê? Porque a lei nunca mudou. Claro, ela mudou, como eu disse, ela mudou em 75 para a questão materna e em 93 para a questão paterna.
mas ela não retroagiu. Então, quando ela mudou em 75, por exemplo, falando assim, a partir de agora, a partir de 1975, a cidadania pode vir pela mãe, as pessoas falam, tá, e quem nasceu antes de 75? Azar, quem nasceu antes de 75 continua sem direito. Só que a Constituição ela é de 49. Então, no meu entendimento, como advogado, a partir de 49, no caso a partir de 53, para ser mais justo, porque existia um período de vacatio legis, que é o tempo em que a Constituição levou até ela entrar em vigor mesmo para esses assuntos. Então, a partir de 53, essa questão de discriminação entre filhos legítimos e ilegítimos na lei de cidadania alemã já seria inconstitucional. Só que, isso eu já tinha lido, só que a Alemanha, assim, ela tinha tanta coisa para fazer no pós-guerra, mais importante do que ficar mudando as leis, ela precisava reconstruir o país e isso foi ficando para depois, tanto que demorou para eles alterarem, né, só em 75, onde eles realmente mudaram a lei e falaram, não, é óbvio que a cidadania pode vir pela mulher, só que eles só fizeram em 75 e ficou para trás essa questão de 75, e só em 93 eles mudaram quando vem pelo pai e o pai não é casado. E daí, quem nasceu antes de 93, ficou sem cidadania. Né? E aí, então, agora, felizmente, houve uma ação, justamente nessa questão, onde a pessoa, o caso concreto, assim, é uma americana, filha de um pai alemão, e esse pai alemão não era casado com a mãe americana. E ela, então, entrou com um processo de cidadania, de confirmação da cidadania, junto ao Verwaltungsamt em Colônia. Esse processo foi negado, como sempre é negado para esses casos. Ela, então, fez um Widerspruch, um recurso administrativo, que foi também negado, como também normalmente é negado. Ela, então, entrou com um processo no Tribunal de Primeira Instância, vamos dizer assim, no Juízo de Primeira Instância de Colônia, aí já em esfera judicial, foi negado. Ela recorreu para o Tribunal de Nordrhein-Westfalen, do Estado, foi negado, e aí ela conseguiu, então, levar esse assunto para o Bundesverfassungsgericht, então para o Tribunal Constitucional, que, felizmente, então, entendeu que essa exigência de que o pai dela fosse casado com a mãe, isso era inconstitucional, e mandou, então, o governo alemão dar a cidadania para ela, e o mais brilhante da decisão é que ela deixa muito claro que isso não se aplica somente a ela, ou somente ao caso dela. Isso tem que ser para todo mundo. Tá? Então, isso é o mais fantástico e talvez o histórico da decisão. Né? Essa decisão realmente ela pode mudar as coisas daqui para frente e abrir o caminho da cidadania para milhares de pessoas que não conseguiam antes. Só que a gente não sabe como isso vai acontecer. Se isso vai ser aplicado automaticamente agora pelos consulados ou pelo BVA, que é o órgão que faz o processo BFALA, o órgão que faz o processo de cidadania, ou se as pessoas vão ter que ir para a justiça como ela fez. Isso a gente não sabe ainda, a gente está aguardando os próximos capítulos. É uma coisa, como eu disse, super recente, isso está todo mundo ainda digerindo essa notícia, mas com certeza ela é um divisor de águas e eu acho que vai vir coisa boa aí para muita gente. Uma boa notícia abre muita esperança, né, para quem está no processo e talvez tenha uma chance agora. Exato. Com certeza, com certeza. Muito legal, ótimo. Acho que é uma boa notícia mesmo. E é bom a gente terminar com uma boa notícia, né? Sim. Bom, a gente gostaria de agradecer, então, ao Dr. Fábio por participar da nossa live. É sempre um prazer trabalhar com o senhor e está convidado para vir para Berlim, quando vier para cá, quando vier abrir as fronteiras, fazemos questão de fazer um passeio, conhecer, mostrar um pouco com certeza para você. Eu até poderia ir com o meu passaporte alemão, verdade. Mas eu até poderia, mas eu vou esperar passar. Vamos esperar o corona. E com certeza eu vou visitar vocês. E eu sempre indico o trabalho de vocês para todo mundo que quer ir morar em Berlim. E eu sei que vocês fazem um trabalho fantástico aí. E fico realmente à disposição e agradeço o convite. E se você falou, quiser fazer um segundo round aí, eu estou à disposição. Faremos sim, com certeza terá mais uma oportunidade, porque a gente realmente viu que tem bastante... o pessoal tem muita dúvida ainda com relação a esses processos, né? Mas eu acho que, via de regra, aquilo que a gente falou no começo, né, doutor Fábio, a informação está sempre disponível, as pessoas podem, por si só, pesquisarem, irem atrás e adquirir a cidadania alemã. Mas, obviamente, se você tem quer um pouco mais de sossego, menos dor de cabeça com as burocracias, não tem, talvez, o tato para digerir toda essa papelada,
fale com o Dr. Fábio, da Hanover Cidadania, e ele com certeza vai estar disposto a informar, orientar e trabalhar o caso de vocês. E o pessoal está pedindo para salvar a live, a gente vai salvar aqui no IGTV. A gente tem alguns minutinhos para fazer isso, senão o Instagram não deixa salvar. A gente vai salvar aqui para todo mundo, aí vocês podem revisitar as informações com calma, tá bom? Então tá, Dr. Fábio, muito obrigado. Bom final de semana para você aí. E aproveita o frio aí de Curitiba. E aproveitem o verão alemão. Obrigado, pessoal. Tchau, até a próxima. Valeu. Ainda 53, 54.